Então, boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui, o Marcos, em especial o Ivan, que também me contactou. Eu fico um pouco envergonhado pela qualidade da minha apresentação, né, em relação à apresentação do Marcos, por exemplo. Confesso que a minha não é muito bonita, tá? Mas eu espero poder atingir as expectativas aí, tá? Então, bom, meu nome é João Paulo Papa, carinhosamente conhecido como Papa, tá? Eu sou professor da Unesp Bauru, do Departamento de Computação. Eu costumo dizer que na verdade, eu não gosto muito de fazer pesquisa, para ser sincero, eu amo fazer pesquisa. Então, quando a gente ama o que a gente faz, eu acho que acaba ficando fácil, né? Mais perto, desculpa. Então, acaba ficando um pouco fácil, né? Então, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre alguns pontos positivos, negativos de IA, mas não vou falar muito, não, Ivan, porque o Ivan já puxou minha orelha, que eu falei que ia falar algumas coisinhas não muito positivas, né? Mas, na verdade, também apresentar para vocês alguns cases que a gente tem, né, alguns projetos com empresa, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o problema, as aplicações e algumas conclusões, tá? Bom, eu gosto de começar com essa frase do CEO da OpenAI, quer dizer, que a gente está acostumado muito com associar, né? A gente estava conversando sobre isso antes do evento, que tudo que a gente vê hoje, a gente tenta personificar. Então, acho que é fácil a gente entender quando a gente cria um modelo na nossa mente, né? Então, quando a gente fala de IA, o pessoal lembra do Exterminador do Futuro, matando as pessoas, o robô, etc. e tal, né? E quando às vezes eu converso com meus familiares, né, pessoas um pouquinho mais distantes, eu falo que trabalho com inteligência artificial, eles falam, nossa, mas você trabalha com robô? Né? Eu falo, o que eu menos sei é robô, é mecânica, eletrônica, eu não sei soldar um fusível, eu gostaria de saber. Tem tantos problemas elétricos lá em casa que eu gostaria de saber fazer alguma coisinha dessa. E eu brinco, né, que e a gente associa a IA com o Exterminador do Futuro, que vai entrar aqui e vai matar todo mundo nessa sala, né? Tá certo? Só que eu gosto dessa frase porque ela nos fala de um horizonte não muito distante, obviamente, quer dizer, é o nosso presente e mais um pouquinho à frente, que do ponto que nós estamos hoje, não tem mais como regredir no que diz respeito à IA, né? Eu não gosto de ver muito a IA no sentido, olha, eu vou tomar empregos, mas eu creio que bom, algumas situações vão acontecer, é inevitável, mas é dizer que a gente tem que enxergar as oportunidades, né, que a IA vai trazer para nós. Eu creio que tem mais oportunidades, obviamente, mais pontos positivos do que negativos no final do dia, tá? Deixa eu ver. E eu gostaria de começar, tem o nosso saudoso, né, o Papa da área, né, o Papa da área mesmo, né, que é o Alan Turing, eu acredito que todos devem conhecer, que na década de 50 ele começou a jogar no ventilador, né, a ideia da inteligência artificial, né? Então, ele veio com um artigo na década de 50, as máquinas podem pensar, e ele foi um profissional que trouxe essa ideia para nós. Obviamente, era uma coisa inatingível para muitas pessoas, tá certo? E ele que começou a cimentar essa ideia de IA. Obviamente que era um futuro, né, uma época muito impraticável no sentido de IA. A gente vê, por exemplo, essas técnicas que hoje em dia a gente utiliza muito e, na verdade, por exemplo, uma delas foi inventada num artigo em 1990, né, que é o Lecan, que ele hoje é responsável pela IA do Facebook, por exemplo. Você imagina um artigo que foi publicado em 1990, no sentido de tentar identificar automaticamente assinaturas em cheques norte-americanos, e só foi explodir em 2012. Né? E por que só foi explodir em 2012? Porque na época, em 1990, a gente não tinha poder computacional
para usar a técnica dele, né? Então, o que é interessante da IA é que tanto o desenvolvimento do software, da programação, só foi possível porque nós tivemos avanços no hardware também. Tá certo? NVIDIA, por exemplo, Intel, etc. e tal. Isso é uma coisa muito, muito importante, né? Tá? Eu gosto também de fazer um paralelo. Por exemplo, muitos alunos falam, qual que é a diferença de IA, Machine Learning, Deep Learning, reconhecimento de padrões? Na verdade, a ciência da computação ela tem diversas áreas, redes de segurança de computadores, engenharia de software, etc. E nós temos uma área que é a inteligência artificial, que começou lá na década de 50 com Alan Turing, como eu comentei com vocês, né? Houve uma tentativa de modelagem matemática do neurônio, etc. e tal, uma coisa super legal, etc. E depois a área de IA, que ela está pendurada na ciência da computação, ela então virou um ramo, tá certo? Só que, com o passar do tempo, as necessidades dos negócios, tudo mais, a área de IA ela teve outras ramificações, né? Igual uma árvore, né? E, por exemplo, a área de Deep Learning, que é a mais aquecida hoje em dia, né? Que é onde eu tenho, por exemplo, o ChatGPT, que eu tenho reconhecimento de voz no celular, etc. e tal. A gente fala que é Deep Learning, que é, na verdade, um subconjunto de técnicas. Mas dentro da comunidade, como é que a gente divide essas áreas? Não que existe essa preocupação de dividir, tá? Não existe essa necessidade, é mais uma curiosidade. Por exemplo, se alguém da comunidade especializada em perguntar qual área você trabalha, eu vou falar, olha, eu não trabalho com IA, eu trabalho com Machine Learning. Porque na prática, o que muda, na verdade, é que a pessoa que fala eu trabalho com IA, ela usa um conjunto de técnicas bem específicas. A pessoa que trabalha com Machine Learning usa outro conjuntinho de técnicas. Então, assim, especificamente existe essa diferença, mas no sentido de qual grupo de técnicas que você vai utilizar para resolver o seu problema. É só isso. Tá? Eu gosto de trazer essa provocação, porque, assim, na prática não tem nenhuma diferença, tá? Mas eu gosto de explicar, no meu ponto de vista, por que existem diferentes denominações. Tá? E por que Deep Learning fez um sucesso muito grande, né? Só para que é o aprendizado profundo. Porque, assim, eu falo antigamente, né? Mas antigamente é uns 5, sei lá, 10 anos no máximo, né? Qual que era o fluxo, o pipeline de um problema de IA, basicamente? Bom, eu tenho meus dados, extraio. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma imagem. Suponho que eu quero identificar câncer de mama, tá certo? Então eu tenho uma mamografia. Então qual que era o pipeline convencional? Bom, olha, eu vejo uma imagem de mamografia e eu preciso identificar nessa imagem informações de interesse. Bom, quais informações nós temos que extrair? Eu não sei, eu não sou médico, então eu vou lá no médico e falo, olha, quais informações você usa? Está vendo aqui? Ó, eu tenho um nódulo, que é uma massa, na mamografia ela é um pouco mais esbranquiçada, e se você tentar extrair o contorno dela, ela não é muito simétrico. Tem umas espículas, né, uns picos assim, legal. Então, nós como, vamos dizer assim, engenheiros de alguma coisa assim, a gente aplicava técnicas antigas de processamento de imagens para tentar identificar aquele negócio esbranquiçado e tentar extrair simetria para depois jogar essas informações para uma técnica de IA. Isso é o convencional. O que o Deep Learning fez? Joga a imagem de mamografia lá que ele descobre sozinho. Esse é o tchan que a gente está vivendo nessa nova onda de IA. Eu não estou dizendo que a gente não precisa de especialista, mas a gente eliminou boa parte do especialista. Tá certo? Assim, é óbvio que a gente chega num momento que eu tenho 90% de precisão numa identificação de um câncer de mama. Para aumentar aqueles pontos percentuais, aí eu preciso do especialista para afinar o modelo. Mas notem que grande parte a técnica acabou fazendo. É óbvio que eu preciso, ela só consegue aprender com um conjunto de dados, onde eu falo para cada imagem se ela é positiva ou negativa para o câncer, por exemplo. Mas o truque é que ela consegue, teoricamente, aprender sozinha. Esse é o grande trunfo. Tá? Aqui. O que a gente consegue fazer, pessoal? Então, hoje em dia, né, por mais que, eu não sei se vocês conseguem ver muito bem, eu já não consigo mais. Tá? Então, aqui eu tenho alguns exemplos. Ó, se eu tiver uma foto
razoavelmente boa, né, sem muito fora de foco, etc. e tal, hoje em dia é muito fácil eu fazer um algoritmo de IA que consegue detectar objetos nessa foto. Isso não é um problema mais. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma caixa que a gente chama de bounding box em torno do motorista, uma caixa em torno do cachorro e assim vai. Tá certo? Então, eu consigo detectar objetos numa imagem tranquilamente. E eu consigo associar probabilidades para esses objetos. É que não dá para ver muito bem, mas eu já estou acostumado. Tem um número aqui em cima que ele fala que é 99% da probabilidade de ser uma pessoa. Tá legal, né? Agora, a probabilidade de ser um cachorro, pessoal, é 50 e poucos por cento. Por que a probabilidade é tão baixa assim? Eu posso falar para qualquer criança, inclusive meu filho de 5 anos, e perguntar se é um cachorro, ele vai falar que é. Por que é difícil para a técnica? Porque, assim, por que ele identificou com uma probabilidade tão pequena que é um cachorro? Perfeito. O contexto, né? Quer dizer, olha, eu estou num lugar externo, eu estou de óculos, eu estou sentado numa moto. Qual é a probabilidade de ter um cachorro fazendo? Eu brinco que eu não sou preconceituoso, eu sou um cara probabilístico. A gente sempre trabalha com probabilidades. Né? Então, qual é a probabilidade de ter um cachorro aqui? Se vocês derem uma olhada aqui, ó, ele identificou esse veículo amarelo como sendo um ônibus escolar. Mas é claro que não é um ônibus escolar, correto? Mas então, por que não é um ônibus escolar? Tá? Aliás, perdão. Por que ele identificou que é um ônibus escolar? Porque na prática ele foi treinado com imagens de ônibus escolares que nos Estados Unidos são amarelos. Então, na prática, eu costumo dizer que a gente está longe ainda de ter uma IA. O ChatGPT. Óbvio, tivemos avanços fenomenais, tá? Mas para mim, ainda não passa mais num decorador digital. No ChatGPT. Faz coisas maravilhosas. Mas se você for perguntar, por exemplo, a quem que inventou o avião, né, tem aquele caso específico, eles vão falar que foi os irmãos Wright. Né? Eu, como todo brasileiro saudosista, para mim foi o Santos Dumont, e mais ninguém inventou o avião. Tá certo? Mas por que ele fala que foi os irmãos Wright? Porque ele foi treinado numa base de dados norte-americana. Então, até que ponto ele tem inteligência? Assim, estamos caminhando no sentido de termos, mas é como se eu tivesse pego uma Barça, né? Vocês lembram da Barça, né? E jogado a Barça inteira para ela ler, né? E toma suas decisões. Tem uma inteligência ali, tem, mas está longe ainda, né? Da gente ter alguma coisa. Essa imagem, tudo bem, consigo identificar pessoas, os cachorrinhos aqui. Olha essa imagem aqui, por exemplo. Acho que talvez alguns de vocês já conheçam, né? Que é uma brincadeirinha, uma ilusão de ótica. Alguém não conhece? Só para eu... Não conhece? Levanta a mão aí que não conhece. Só para eu saber, mas... Puxa, pouca gente. Mais ou menos, né? Legal. Essa é uma imagem muito simples em termos de armazenamento, porque é uma imagem, a gente fala que é uma imagem, a gente fala que é tom de cinza, né? Mas ela é preto e branco. Né? Uma imagem preto e branco, ela exige muito pouco em termos de espaço para você armazenar. Então, a gente fala que é uma imagem simples, tá certo? Imagem binária. Se eu chegar e falar para um computador, um algoritmo de IA, o que tem nessa imagem? Ele não vai encontrar. Se eu falar para vocês, pessoal, tem um cachorro nessa imagem, melhorou alguma coisa? André, você não achou o cachorro, André? Ninguém achou um cachorro? Aí quem não sabia, achou um cachorro? Achou. Porque você tem o formato do cachorro na sua cabeça. Se eu falar para você que tem um cachorro aqui, ó. Ó aqui a cabeça dele, o corpo, as perninhas. Vocês conseguem ver um cachorro agora? André, use sua criatividade, pelo amor de Deus. Ó. O que acontece aqui na prática? Deve ser um dálmata, né? Uma coisa que eu costumo dizer que talvez uma coisa que distingua nós dos computadores é um algoritmo de IA, ele é sempre ensinado, treinado para minimizar o seu erro. Só que nem tudo na vida é importante acertar. A gente pode errar. A questão é, onde que eu vou errar? Eu vou errar numa decisão de investir milhões em algum lugar? Ou eu vou errar numa decisão de saber qual cachorro que tem aqui? Os algoritmos de IA não têm noção do que é errar, assim, de ponderar o erro. É isso que diferencia a gente de um algoritmo de IA. Não tem importância errar, gente. A questão é o peso que você dá para aquela decisão, tá?
Então, por isso que eu gosto de mostrar essas imagens aqui para vocês. Tá? Aqui um pouquinho de IA generativa, né? O que a gente sabe fazer? Ó, aqui, esse é um problema de transcrição de imagens, quer dizer, eu apresento uma imagem e a técnica vai falar, olha, vai descrever para nós o que está acontecendo ali, né? Então, isso aqui, ó, um homem, uma camiseta preta tocando guitarra, um trabalhador, né, num casaco de segurança laranja, trabalhando na estrada, isso aqui, ó. 2 crianças pequenas brincando com Lego. Por que ele falou 2 crianças pequenas? Na verdade, isso aqui pode ser mais ou menos uma criança pequena, mas isso aqui talvez não seja uma criança pequena, né? Será que é porque a foto está cortada, ele não conseguiu distinguir um cabelo ali, ele entendeu que aquela outra pessoa talvez fosse uma criança, um nenê? Mas se você olhar aqui, é claro que está muito óbvio que, né, pode ser uma moça que está cuidando da criança. Então, vocês percebam que, muito embora a gente tenha um avanço muito grande na área de IA, está longe ainda. Uma coisa muito interessante que nós temos hoje é o que a gente chama, que nem eu falei para vocês, eu consigo olhar para uma imagem, identificar os objetos, mas o sentimento da imagem, que é o que a gente chama de entendimento da cena, isso não tem como modelar ainda. Então, por exemplo, eu olho para uma imagem, olhei para essa imagem aqui, nossa, eu lembrei da minha filha, quando ela tinha 3 anos de idade, naquele dia ela bateu a cabeça no chão. Eu sinto cheiro de alguma coisa, isso dá um trigger para mim no meu cérebro de um monte de coisas. Eu sinto o cheiro de uma coisa, eu vou lá no jogo do Corinthians, que ele foi campeão mundial, 1-0, por exemplo. Isso não dá para modelar ainda. Não dá. O que é interessante do nosso cérebro? Nós conseguimos fazer as coisas muito interconectadas, né? Tem muita coisa em paralela. É o cheiro, é o tato, é o feeling. Isso só consegue... Veja bem, eu tenho um monte de dados chegando, mas não existe muita conexão entre esses dados. Acho que esse é o grande problema hoje, né? Quer dizer, os algoritmos estão assim, evoluindo, está longe. Estão nos ajudando? Estão muito. Mas está longe ainda a gente ter uma personificação, uma IA, que talvez nossos filhos, eu tenho um filho de 2 anos e meio, consegue. Eu estava até brincando, né? Eu coloquei um adoçante na xícara de café, aquele que pinga, sai uma bolinha, meu filho tentava pegar assim, com o dedo, não saía da xícara. Ele foi lá e virou a xícara e tirou. Cara, eu olhei aquilo, eu fiquei extasiado, porque eu não ensinei ele a fazer isso. Uma coisa fenomenal. Pode parecer pouco, eu estava brincando, o pessoal brinca, você não é um profissional de IA enquanto você não tiver um filho. Que é aí que você vê como é o aprendizado, é uma coisa fantástica. E hoje eu digo, não temos nada próximo disso. Tá? Isso aqui é um caso interessante, é um ultrassom, né, de ter um feto aqui. Eu lembro que eu estava num evento e uma mulher que era especialista na área de IA relacionada a ultrassom, e ela até utilizou um LLM treinado e fez uma pergunta para esse LLM. O que tem nessa imagem? Igual aquelas nossas outras imagens que eu mostrei para vocês, fazer uma transcrição. E qual que foi a resposta? Um homem deitado numa sala escura. Olha só, quer dizer, é óbvio que talvez se eu perguntar para uma criança o que é isso, ela não vai saber. Mas todos nós, em algum dia da nossa vida, a gente já viu um ultrassom, ou tem noção do que é um ultrassom. Então, eu quero dizer que esses LLMs de hoje em dia, se você tentar fazer perguntas muito específicas, ele não vai conseguir responder. Ele tem que ser o quê? Ele tem que ser refinado, ele tem que ser atualizado no seu conjunto de dados para poder funcionar. Para a gente, então, enfim, ter alguma coisa satisfatória. Tá? Algumas aplicações, pessoal. Então, deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. Okay. Bom, isso aqui, então, nós temos nosso laboratório, que a gente chama de Recogna. Ele tem esse logo do cérebro, porque tinha um colega nosso que trabalhava com biometria, e a gente quis fazer uma graça, colocar uma impressão digital do cérebro, etc. e tal. Mas só para dizer que a gente trabalha um pouco com essa questão de machine learning, né? E o nosso laboratório, então, só vou postar uns cases para vocês, que no sentido de... Talvez
prover algumas ideias das possibilidades que poderiam ser feitas com a IA nas empresas, tá? Então, nosso laboratório, nós temos algumas... nós somos mais ou menos aí, umas 30 pessoas. 90% do nosso budget ele é privado. Só para desmistificar um pouquinho a questão da... Eu lembro que, uns anos atrás, quando a gente estava nas reuniões de conselho, e eu falava que fazia projetos com a empresa, tinha um pessoal que falou, nossa, mas você vende sua alma para o diabo, né? Nossa, estou indo para a empresa, né? Não pode, né? Professor não pode. Professor não pode fazer para a empresa. E foi uma coisa que foi mudando ao longo do tempo. A agilidade dentro das universidades melhorou bastante. Tá certo? Ou então a gente tem 90% dos nossos projetos é com a empresa. A gente consegue rodar um contrato em 2 semanas, por exemplo. Não precisa que legal, eu vou esperar a congregação e dar. Aí, na hora que deu o time da empresa é outro, você sabe muito melhor que eu. Não dá para esperar 6 meses para assinar um contrato. Né? Então, o legal é que aconteceram várias situações em que as empresas contrataram nossos alunos depois, porque eles sabiam mais do problema do que qualquer um. Né? Então, nós temos, por exemplo, eu vou mostrar alguns cases com indústria, na área médica, na área de petróleo, desculpa, na área de energia, na área de óleo e gás e na área um pouquinho de agricultura. Então, vou mostrar uns cases para vocês. Né? Aqui são exemplos de alguns nossos parceiros. Eu vou falar alguns casos específicos, tá? Vou mostrar um projeto que nós temos com a Petrobras. Nós temos projetos com a Marinha dos Estados Unidos, por exemplo, com a CPFL, com o Instituto Eldorado, que é aqui de Campinas. A UIDU, não sei, a UIDU é aqui de São Paulo, não sei se vocês conhecem. Então, só para exemplificar um pouquinho. Vou dar uns exemplos de medicina, pessoal. A gente está acostumado em falar que em dados fake é uma coisa ruim, né? Mas fake, na verdade, significa falso, mas não quer dizer que é ruim, né? A gente está acostumado em dados fake quando a gente trabalha com notícias. Mas uma coisa falsa tem 2 conotações. Ou, é uma coisa meio ambígua, mas... Bom, vamos lá, vai. Vocês vão dar risada. Uma coisa é falsa quando não é verdadeira, tudo bem, mas ela não é verdadeira no sentido que ela foi gerada por um computador, o seu conteúdo é falso, ou ela foi gerada por um computador. Tudo bem? Não necessariamente precisa ser falso o conteúdo. Tá? E o problema da medicina, que pode acontecer também em outras situações, é que nós temos uma... A gente tinha uma primeira onda onde nós não tínhamos dados digitais, correto? Prontuários eram em papel, etc. e tal. Depois nós passamos a digitalizar tudo isso aí. Só que, para um algoritmo de aprender, ele precisa saber, por exemplo, no caso de imagens de mamografia, quais imagens são positivas ou negativas para a doença. Ele não consegue, então eu tenho que ensinar ele. Então a gente chegou no momento onde eu tenho muitos dados, todo mundo está fazendo digitalização, só que eu não tenho, por exemplo, dados rotulados, né? Ou seja, eu sei que tem doença ou não sei que tem doença. Né? Eu estava até comentando com o Ivan, não vou falar o nome da empresa, mas é uma empresa muito conhecida na área de varejo. A gente tentou fazer predição de vendas de um sanduíche. Eu não ia falar o nome, né? Mas os dados não eram do jeito que a gente esperava, por maior que fosse a empresa. Tá? Então, nós precisamos lidar com isso aí. Então, muitas vezes, pessoal, esses algoritmos de deep learning que a gente escuta, eu vou falar no meu celular, olha, quanto foi o jogo de ontem, eu sou corintiano, tá? Do Corinthians, tá certo? O Corinthians não está muito bem, mas eu insisto ainda. Quanto foi o jogo do Corinthians? Então, o que acontece? Eu tenho um reconhecimento de voz, né? Um speech que minha técnica identifica e passa para o celular. Isso são técnicas de deep learning. Só que para isso acontecer, eu preciso de muitos dados. Porque quanto mais complexo é o modelo, pessoal, de IA, mais dados eu preciso. E o que eu faço quando eu não tenho muitos dados? Vou lá e gero eles. Dados fake. De novo, fake não quer dizer que o conteúdo é falso. Fake, ele foi gerado por um computador. Tá? Então, por exemplo, vamos lá. Eu vou dar um exemplo de essa AMD, tá? Que é uma degeneração da mácula. A mácula é essa região. Isso aqui é uma imagem de retinografia. Não está muito boa a imagem, mas
a gente começa a ter cicatrizes, tá? Na nossa retina, muitas vezes por conta de diabetes, por exemplo, mas ela é mais comumente causada pela idade. Tá? E se a mácula, obviamente, ficar obstruída, pode ocasionar cegueira. Tudo bem? Então, olha só, eu tenho 4 imagens aqui. Vocês conseguem identificar quais são reais e quais são falsas, por exemplo? Não dá, né? Essas daqui são reais e essas são fake. Então, a gente usa imagens fake para o quê? Para alimentar e treinar a IA. Porque eu sei que essa imagem fake tem ou não doença. É isso que importa para mim. Tudo bem? É isso que importa para mim. Tá? Aqui só um exemplo de... Essa barra azul mostra o desempenho de um algoritmo de IA com imagens fake e a laranja sem imagens fake. Só para vocês verem que o desempenho é muito melhor quando eu consigo utilizar dados fake do que dados não fake. Tá? Um outro problema, pessoal, tá? Esse é um projeto que a gente tem com o pessoal da Alemanha, onde a gente quer identificar. Tem uma situação que chama-se... O legal de fazer projeto de IA é que a gente aprende um pouquinho de tudo, né? Tem uma situação que chama esôfago de Barrett, que é quando a gente tem refluxo. Tá? O que acontece? É muito comum você ser diagnosticado com esôfago de Barrett, que é uma irritação que a gente tem no esôfago, mas na verdade isso pode já estar evoluindo por um câncer no esôfago. Tá? Então, qual que foi o nosso trabalho? Tentar distinguir entre a doença do refluxo, esôfago de Barrett, com câncer no esôfago. Tá? De novo, temos poucos dados sobre isso. Tá? Então, olha só. Imagens aqui são originais, imagens fake. Imagens originais, imagens fake, de 2 bases diferentes. Qual que é a ideia desse projeto? Durante a endoscopia, em tempo real, aqui que a gente fez, colocamos, esse monitor é que o médico já tem, tá? Isso aqui foi lá numa clínica na Alemanha. A gente colocou um monitor adicional, em tempo real, durante a endoscopia, a gente conseguia dar um highlight, a gente conseguia apontar para o médico quais eram as regiões de interesse, durante a endoscopia, no sentido para tentar identificar, distinguir entre esôfago de Barrett e câncer no esôfago. Então, na verdade, sim, é um auxílio ao diagnóstico, tá? Oh, my God, é um auxílio ao diagnóstico. Se eu falar que eu vou substituir o médico, aí eu posso cavar minha cova, tá certo? Por enquanto não, tá certo? Auxílio ao diagnóstico, tá? Esse aqui é um exemplo de identificação de Parkinson é um outro projeto com o pessoal da Alemanha. Nós tínhamos uma caneta, a caneta tinha sensores, e a gente conseguia identificar, a pessoa tinha que fazer um exame desse, como se fosse, por exemplo, um exame psicotécnico, e a pessoa ia fazendo a espiral ou o meandro, a gente conseguia identificar a pressão que a pessoa fazia na caneta. Vocês acreditam que essa imagem aqui perfeitinha é de uma pessoa que teve Parkinson algum tempo depois? E essa imagem aqui, ó, essa aqui obviamente é Parkinson, né? Eu não quero identificar o Parkinson quando ele está nesse estágio, porque só de olhar já sei. Eu quero identificar previamente. Parkinson não tem cura, mas se eu medicar, a sobrevida é muito grande. Olha só que interessante. Essa pessoa, pessoal, não tinha Parkinson, muito embora o desenho não estivesse muito bom. Mas não tem problema o desenho não estar bom desse jeito. O problema é eu ter isso aqui, ó. Tremores. E essa caneta conseguia identificar tremores minúsculos. E aí com IA a gente conseguia identificar. A caneta tinha tinta também no final do dia, né? Era uma caneta simples também. Tá? Alguns projetos em andamento. Esse aqui é a identificação de doenças neurodegenerativas, como por exemplo, isquemia lateral esmiotrófica, sequela de AVC, tá? E Alzheimer, por detecção de microparalisia muscular nos músculos da nossa face, por vídeo. Então, eu filmo uma pessoa, tudo isso é ideia de telemedicina, tá? A pessoa com o celular pode filmar, eu dou umas palavras para essa pessoa falar, e a ideia é tentar identificar
microparalisias nos músculos da face. Então a gente consegue acompanhar a pessoa ao longo do tempo sem ela sair de casa. Tá certo? Essa é a ideia. Quer dizer, eu não posso pedir para uma pessoa de certa idade ficar se locomovendo no hospital toda hora, por exemplo. Né? Tá? Identificação de aparatos médicos em imagens de raio-x. O fato de você colocar uma sonda, você tem que ir lá no hospital para colocar a sonda, tirar o raio-x para ver se a sonda foi no lugar certo. Né? É muito comum dos pacientes, por exemplo, estarem em casa, acordarem com a sonda e tirarem a sonda. Tem que voltar no hospital. Tá? Então, esse é um exemplo na área médica. E eu vou mostrar para vocês... Bom, temos alguns auxílio diagnóstico de câncer no cérebro. Nós temos hoje um projeto, que foi uma startup criada em conjunto com a FAPESP, que é para... utilizando... hoje em dia, quando você vai no médico, ele escreve anamnese, certo? Anamnese é histórico. E qual que é o grande problema hoje? Nós focamos em câncer pediátrico, câncer de criança, mas câncer no cérebro. Qual é o grande problema hoje? Se você for, por exemplo, num pronto atendimento, a pessoa vai digitar, tá certo? Só que a probabilidade de você ter um oncologista pediátrico hoje para te atender num pronto atendimento é remotíssima, correto? E qual que é a nossa ideia? Teve uma empresa que chama Nuance, que a Microsoft comprou. O que acontece? Eles instalaram como se fossem uns tablets, escutando a conversa do médico com o paciente. Então, o que acontecia? Ela transcrevia o que o médico estava falando com o paciente e depois fazia a interpretação disso usando IA. Então, você tem uma conversa mais humanizada com o paciente e não precisa escrever nada. E com base nisso, você conseguir, então, no nosso caso, a gente ainda está longe do tablet, tá? Mas a nossa ideia é o quê? Estamos com 90% de taxa de acerto no sentido de encaminhamento. Não queremos identificar o câncer, eu quero só dar uma probabilidade para aquele cara que está atendendo o seu filho lá no atendimento primário, que está na emergência, falar, ok, tem 90% de ser um câncer, então manda para o especialista. É esse ponto que a gente quer chegar. Tá? Tem várias coisas legais, ainda que não dá muito tempo. Né? Exemplo, pessoal, daqui mais para a indústria, isso aqui tem uma rede de supermercado que chama Confiança, que talvez vocês não conheçam, mas ali da região de Bauru é uma rede conhecida ali, no interior de São Paulo. A gente quer fazer, por exemplo, identificação de ruptura em prateleira, ou seja, a nossa ideia é posicionar câmeras nas prateleiras do supermercado e identificar em tempo real, obviamente, se eu tenho algum produto faltante e já avisar o estoque para evitar, então, aquela pessoa que fica passando toda hora ali nas prateleiras. Né? Então, esse é o exemplo que a gente começou aí há alguns meses com o pessoal. Mas só para vocês terem uma ideia da dificuldade, né? Por exemplo, eu tenho uma imagem que eu vou ensinar um modelo e essa aqui é vida real. Né? Então, você vai no mercado e olha, esse aqui é o prateleira de miojo. Extremamente é difícil. Agora, você vai pegar uma prateleira de chicletes, que o pessoal pega e amassa, ou de salgadinho. O pessoal pega o salgadinho, não gostei, joga o salgadinho para lá. É diferente de uma prateleira de caixinha de leite, que é muito mais fácil de identificar. Então, só para mostrar os desafios, né? Mas são coisas super interessantes. Aqui eu tenho, por exemplo, esse aqui é um exemplo, uma empresa aqui de São Paulo, que é o Idu. Eles fazem, por exemplo, o sistema Depara da Ambev. Então, basicamente, eu tenho notas fiscais dos mais variados tipos, e a ideia é o quê? Via WhatsApp, processar essas notas fiscais que podem vir, por exemplo, em PDF ou por e-mail, tá? Processar elas e colocá-las num formato estruturado para depois poder aplicar uma IA. Eu sei que eu já zerei, né? Já estou acabando já. Tá? Isso aqui é um projeto que a gente fez com a Petrobras. Eu peço desculpa, as imagens estão pequenas, mas basicamente é o seguinte, se a gente tomar essa imagem aqui, ó. Oi, vou falar que eu tinha 40 minutos, tá? Estamos no 33. Mas vou correr. A Petrobras, pessoal, eles têm um problema que quando você está na plataforma de perfuração, por causa das ondas, né? Então é um ambiente meio hostil, etc. e tal, e tem uma certa movimentação. Já ocorreu de várias pessoas, por exemplo, sofrerem acidentes graves por conta de carrinhos que se movimentam e esmagam as pessoas. Então eles pediram para a gente fazer meio que um Big Brother para eles. Então eu tenho, por exemplo, uma imagem de uma oficina. Tá? Eu tenho essa faixa zebrada aqui que a gente chama de rota de obstrução, rota de fuga. Essa faixa zebrada não pode ter objetos ali, obviamente, porque é uma faixa o quê? A rota de fuga, né? Mas você vai lá, que a Petrobras não nos escute, mas tem cadeira, tem caixa de ferramenta, tem um monte de coisa ali. Tem pessoas que não usam os EPIs, a pessoa passa embaixo de um guindaste em movimento, sem um capacete, esse tipo de coisa. Então eles pediram para a gente tentar processar isso tudo em tempo real, e quando eu tiver, por exemplo,
uma obstrução da rota de fuga, ou pessoas que não estão usando o EPI com equipamento de proteção individual, ou tendo uma situação de perigo, avisar. Então, esse é um projeto que a gente fez, que trabalha em tempo real e a gente consegue emitir avisos de segurança. Foi um sistema de SMS para a Petrobras. Tá? Esse aqui é um exemplo de cidades inteligentes, predição de queda de árvore, que é um problema muito complicado de São Paulo. Né? Qual que é a ideia? Eu vou tirar uma foto, vou com o meu celular, tiro uma foto da árvore, tá? Faço a identificação da copa, do tronco, faço aqui, a gente chama de segmentação, mas qual que é a ideia? Eu tiro uma foto da árvore, pelas medidas de diâmetro da copa, altura do tronco, eu tento inferir a espécie da árvore, tá? E com base na espécie da árvore, diâmetro do tronco, eu consigo inferir, né? A idade da árvore, com base em informações meteorológicas, a gente consegue identificar o risco de queda da árvore. Então, esse é um problema de visão computacional. Né? Quer dizer, eu utilizo dados de imagem, mas temos situações onde eu utilizo dados de texto. Tá? Bom, enfim, para acabar então, né? Eu acho que a situação no final do dia é não ver IA como um inimigo. Né? A gente tem que aprender a lidar com ela, tentar aprender como ela processa as coisas, porque é o que a gente fala, né? Garbage in, garbage out. Se eu tenho dados ruins, não tem como fazer milagre. Esse é o grande problema, tá? E tem uma linha muito interessante, que é a inteligência artificial explicável. É uma sub-área de IA que está estudando, por exemplo, no caso das imagens de mamografia, eu consigo apontar numa imagem de mamografia, por exemplo, as regiões que foram interessantes e mais importantes para o meu algoritmo de IA dizer que tem um câncer de mama. Ou seja, qual que é a ideia? Não que a IA vá substituir, mas que a IA possa ensinar o ser humano e o ser humano possa ensinar a IA. Então, porque o médico pode... só para um caso interessante aqui, só para finalizar, essa que ela está brava comigo do tempo ali. Teve um exemplo, pessoal, dessa questão da IA, no questão do Covid. Então, qual era o problema? Identificar Covid de um outro tipo de pneumonia, bacteriana ou viral. Nós tínhamos imagem de radiografia do tórax de um hospital e ele tinha um rótulo, sabe aquela etiqueta com o nome do cara? Todas elas tinham Covid. E tínhamos imagens sem etiqueta de um outro hospital, de imagens que não tinham Covid. Ok, a taxa de acerto lá foi treinado o algoritmo, foi acima de 90%, só que aí o pessoal utilizou um algoritmo de inteligência artificial explicável, para apontar na imagem por que a técnica foi tão boa em falar que tinha Covid e outra que não tinha. O que vocês acham que ele usou para usar que tinha Covid? A etiqueta. Por quê? Todas as imagens que tinham Covid tinham a etiqueta do nome, porque vinham de um hospital que tinha esse protocolo. As imagens que não tinham Covid do hospital. É inteligente? Ele vê padrão, gente. Ele vê padrão. Tem um pouquinho de inteligência, mas ele vê padrão. É óbvio que o ser humano nunca vai olhar, tem etiqueta, tem Covid. Mas é o que ele foi ensinado. Tem etiqueta Covid, ele achou um padrão, acabou, resolveu o problema. Por isso que eu falo para vocês que tem muita coisa para a gente evoluir, né? Como, por exemplo, aqui, não sei se dá para ver muito bem, mas quando eu vou trabalhar com um problema de câncer aqui, no esôfago, essa aqui é uma base onde 5 especialistas delinearam a região do câncer. É que não está muito boa aqui, mas tem algumas situações em que há uma discordância muito alta entre os especialistas. Como é que eu vou treinar um algoritmo de IA com isso aí? Não dá. Então, temos muitos desafios para seguir. Tá? Eu vou finalizar, tá? Tinha tanta, tem tempo para tudo, né? Mas assim, a ideia de hoje foi o quê? Mostrar desafios, coisas que dá para fazer, coisas que não dá para fazer, e que a gente tem que tentar trabalhar junto com a IA no sentido de prover bons dados, senão não tem milagre. Acho que essa é a missão. Obrigado. Professor, muito obrigado. Eu agradeço. Bom, Marcos, eu queria... Marcos? Vamos lá? Eu
Eu queria só fazer uma introdução aqui. Antes de mais nada, acho que é importante a gente frisar. Acho que talvez aqui um pouco do que o professor trouxe, e é uma das coisas mais importantes para a IA generativa pessoal, a gente sempre quando a gente falou de IA ao longo do tempo, a gente falou muito de texto. O que ele trouxe hoje foi justamente imagem. E esse é o desafio de usar uma IA. Você está falando com o seu cliente pelo WhatsApp, de repente ele manda uma imagem, um vídeo, enfim. E aí ver os avanços de como a IA generativa tem sido utilizada para identificar isso é realmente animador, porque isso muda muita coisa na vida das empresas. As empresas podem receber uma foto, né, professor? E, de repente, fala assim, olha, você tem isso ou aquilo. Né? Tá? Bom, dito isso, professor, mais uma vez, muito obrigado. Tá? Eu queria agora começar aqui um papo, bem rapidamente aqui, para falar um pouco aproveitando que a gente falou sobre a IA generativa no nosso e-book, contar um pouco da experiência de cada um de vocês. Quer dizer, falar um pouco do que vocês têm utilizado, como têm utilizado, tá? E eu queria ouvir vocês. Eu queria, inclusive, começar pela Lígia, que eu brinquei um pouco sobre o caso dela, que para mim é um caso muito inspirador. Você poderia vir aqui para contar um pouco do seu caso? Pode vir aqui, por favor? Aliás, uma salva de palmas para elas. E já, você inclusive deu uma palestra, até introduzindo, muito bacana o ano passado, né, para a gente, e contando um pouco do uso de vocês, que é um uso bem avançado já da generativa. Conta, assim, bem rapidamente, claro, em um minuto aqui, né, como que vocês utilizaram e como vocês fizeram, e quais um pouco do resultado. Eu trouxe alguns resultados hoje, mas que você trouxesse um pouco, atualizasse a gente um pouco sobre isso, pode ser? Não tem nada combinado, tá? Boa noite, tudo bem? Oi, Rô. Bom, primeiro, né, lá na Boozer a gente não tinha a área de vendas, WhatsApp vendas não era minha, isso era do marketing, e aí com uma reestruturação que nós fizemos, eu olhei aquela área e falei assim, tem coisa boa aqui, e dá para a gente fazer. E aí tomei o risco e falei, quero essa área para mim, pode vir que eu dou conta. Muito ousada, ainda não sabia nada, quais ferramentas a gente usava, e fui explorando e vi que a gente tinha ali muita coisa para fazer. Né? Hoje, vendas por WhatsApp representa 6% do total de GMV da Boozer. Né? Quando a gente olha, fala, não é um número representativo, mas quando a gente fala de uma startup. E o que mais mudou, né? A gente tomou decisões para a troca de ferramenta, a conversão, né, a conversão sem o dedo do humano, tá? Apenas com a inteligência, ela saiu de 2% para 12% e hoje está em 18%. Em um curto espaço de tempo, sem muito dinheiro, sem muita gente para mexer. Então, hoje a gente tem uma pessoa lá que é a Aninha, a gente fala que ela é a mãe da Maria GPT, e ela começou a estudar análise e desenvolvimento de sistema para poder ter propriedade e ser a dona desse case. E, além disso, assim, o que trouxe mais para a gente? Né? Além da conversão, diminuiu também o esforço de um interessado, de um possível passageiro, encontrar a sua passagem em até 70%. Então, ele não precisa escrever, quero ir de São Paulo, tudo certinho, para o Rio de Janeiro. Quero ir SP para Rio amanhã. Então, a inteligência vai lá, traz todas essas informações e a gente consegue fechar a venda muito rápida. E a outra coisa boa, que aí só veio coisa boa, então a gente vai conseguir agora defender, a CFO está aqui para não deixar mentir, né, um budget para trazer mais pessoas de tecnologia para nos ajudar nessa empreitada, porque a gente foi um CX muito ousado, de falar, deixa a gente mexer e vamos ver o que dá. Porque agora a gente tem leads muito, muito quentes. Então, tem um time, que é um time externo de promotores, e eles conseguiram fazer ali incrementos de vendas muito bons. Porque, por mais que seja uma plataforma, né, de conexão de quem tem a vontade de viajar com o operador disponível do ônibus, tem pessoas que só mandam a fotinha do evento de Belo Horizonte. Belo Horizonte, dia 28, às 14 horas. Né? Se vira e me dá uma passagem. E aí, esse promotor ele vai lá e consegue falar, eu tenho para o dia anterior, serve? E ele já começa a fazer uma carteira. Então, a gente tem mais ou menos 80 pessoas que são profissionais, que não são boozers, mas são terceiros, são PJs, e eles têm um faturamento muito bom.
e trabalham hoje só com isso. Tem pessoas até fora do Brasil fazendo esse trabalho de vendas. Então, os leads que a IA generativa acaba trazendo para a gente, de fato, faz com que esse profissional permaneça mais tempo na nossa base, traga um faturamento melhor e fique feliz, né? Então, para a gente, assim, é o nosso case de sucesso e a gente vai começar a investir agora em outras frentes para trazer mais robustez. Muito bom, né? Passou um minuto, mas é isso. Mas está muito bom, inclusive. Parabéns, viu, pelo case. Eu queria até tocar, antes do Marcos entrar, eu queria só tocar num ponto que é um pouco um gancho que o professor falou. A gente falou muito dos desafios de usar uma IA muito generativa, né? Com muito conhecimento, e aí, de certa forma, ele trouxe o desafio de falar, olha, eu preciso de uma capacidade computacional parecida, né? Um IA generativa, porém com uma coisa mais específica. Até, inclusive, Harold, se você me permite, eu quero aproveitar você, a gente estava até conversando um pouco sobre isso, né? De como que a gente poderia usar a IA generativa, porém dentro da empresa, excluindo aquele conhecimento amplo de Wikipedia, de Google. Dá para usar essa mesma capacidade computacional, mas com conhecimento apenas da empresa, né? Tá bom. Sim, a gente, lá na Make One, a gente já fez diversos casos nesse sentido. Quem é da área conhece bem aí, tem diversas técnicas para você focar nos dados da empresa. O que eu achei interessante a gente pensar, né? A nossa capacidade criativa tem muito a ver com a gente conectar conhecimentos diferentes. A inovação, a gente chama isso do possível adjacente. O LLM, como o ChatGPT, ele é como se fosse o infinito possível adjacente, porque ele tem uma imensidão de conhecimento tão grande, você consegue conectar pontas que você jamais imaginou conectar, né? Eu estava contando ali para o pessoal uma brincadeira que eu fiz no ano passado. Eu pedi um código comum aí na área de ciência de dados e depois eu pedi para o ChatGPT explicar o código em uma poesia. E ele fez perfeitamente, ficou maravilhoso. E não existe poeta de código. Eu acho que esse é o grande lance desse exercício, né? Então, a gente pode começar a pensar coisas que a gente jamais imaginou por conta dessa vastidão de conhecimento que o LLM possui. E ele vai ficar cada vez melhor quanto mais profundidade a gente dá para ele. E aí vem a importância de uma boa infraestrutura de dados dentro da sua organização, né? Esse eu acho que é o grande desafio da maior parte das empresas hoje, é tratar bem esses dados. Até porque a capacidade computacional ela já tem, né? Exatamente. Obrigado. Marcos? Oi, Ivan. Eu estava conversando ali com o Jeremias, CTO da B3. Jeremias, até te convidar aqui, por favor. E nos casos que a gente viu no e-book, né, a maior parte tem utilizado a IA generativa para gerar valor na ponta, né, diretamente com o cliente final, né? Então, o maior número desses cases hoje tem sido diretamente no Customer Experience. E aí o Jeremias estava contando um pouco como a B3 estava já buscando construir valor para o seu cliente, né? Compartilha um pouco para a gente, Jeremias. Exato. Boa noite, pessoal. Lá na B3, né, assim, tem várias iniciativas. Uma delas, né, é usando para gerar valor final para o investidor, né? Então, uma iniciativa é fazer como se fosse um mini chat GPT com as informações, né, do mercado financeiro, né, de sugestões, fundamentos das empresas para auxiliar o pequeno investidor, né, a tomar as suas decisões, né? Como o professor bem falou, é sempre como advisor, né? A gente nunca deve tomar aquilo como 100% como verdade, e sim um aconselhamento, né? Um outro case interessante também que a B3 tem utilizado é na parte de Copilot, né? Então, isso também é bem interessante, principalmente para codificação, né? Eu, antigamente, né, eu codificava, e quando eu codificava, ficava procurando na época, né, isso, alguns anos, parei de codificar, já deve ter uns 10, 15 anos, mas eu ficava procurando em blogs e tal, como que resolvia tais assuntos. Hoje, né, você coloca o desafio e o desafio, e o programa retorna, te sugere, né, então te alavanca muito, agiliza, né, acelera a entrega do desenvolvedor, né. Eu também, como o professor falou, eu acho assim que tem muita estrada ainda pela frente, né? Tem muitos desafios, muito se fala, né? Mas na prática, né, de resultado assim, em grandes negócios, né? Acho que a coisa tem que evoluir bastante ainda.
E o que eu vejo assim de grande evolução são essas estruturas, por exemplo, como né, no nosso caso, né, a gente tem usado bastante ferramentas da Microsoft, né, que de fato aceleram, agilizam, né, que tem uma infraestrutura de robustez por trás, né, assim como né, não só a Microsoft, no nosso caso a gente está usando, mas também a Amazon e outras mais que entregam né, algoritmos, infraestruturas que aceleram bastante para a gente já partir para o business e não ali gastar muito, né, muita energia com a parte de algoritmo, codificação, infraestrutura, etc. Muito bom. E, Juarez, um último ponto. Você estava comentando um pouco do histórico, né? Antes você estava liderando a área de CX da B3. E antes você era tecnologia, você foi para CX, agora você voltou para tecnologia, né? Exatamente. Então, como que é esse diálogo lá entre tecnologia, meio, CX, um fim para gerar satisfação, escala? Conta um pouco isso, desse dilema lá assim, dentro. Né, empresas assim, consolidadas como a B3, né, a gente entendeu, né, depois de talvez de algum tempo, que a gente deveria escutar, estar mais próximo do cliente, né, estar priorizando mais próximo do cliente, por mais que seja uma infraestrutura de mercado, e na grande maioria das vezes aqui no Brasil, né, ela é única em vários tipos de serviço que entrega, mas a gente tem que estar mais próximo do cliente. Né? E uma parte também que a companhia faz, que é uma parte regulamentar, é atender o usuário, né, final, como nós, para a parte de extrato dos investimentos. Né? E não é o fim da companhia ser B2C, ela é B2B, mas ela tem, por razões regulamentares, atender o B2C. E como é que uma empresa que está acostumada a lidar, né, com 800 companhias, né, passa a lidar com 14 milhões de clientes? Se não tiver tecnologia, não tiver uma automatização nessa conversa, nesse diálogo, né, a empresa ela não está acostumada, ela não sabe falar, né, com o B2C. Então, nessa ocasião, né, que eu estava liderando a parte CX, a gente implementou um chat usando, né, por trás o Lois da Microsoft, que é um sistema, né, que permite com que o usuário converse em linguagem natural, e aí a gente conseguia capturar 80% dos pedidos que a gente recebia, né, dos chamados que a gente recebia, a gente consegue até hoje, né, resolver com o chat, e aí a gente conseguia ter um agente físico, né, humano, um número bem menor para atender essa quantidade de pessoas. Né? Então, acho que isso ajudou muito na gente nesse contexto, né? E sempre com muito treinamento, com muita curadoria, para que, de fato, não fosse um chat ruim que a pessoa usasse e depois sempre transbordasse no humano. Né? Então, acho que essa interação, essa descoberta, né, esse investimento muito legal para que a gente consiga, de fato, gerar valor na entrega da tecnologia para o negócio. Boa, muito bom. Obrigado por compartilhar, Juarez. Eu que agradeço. Bom, muito bom, pessoal. Salva de palmas, inclusive. Eu acho que, na essência, né, Marcos, é isso que a gente quer fomentar aqui. Quer dizer, a gente trouxe um tema de IA generativa, que é um tema novo, a IA nem tanto, mas a generativa sim, tema novo, e já temos alguns cases, inclusive, de uso. Eu queria até aproveitar, isso, inclusive, é legal, porque comunidade é isso, né? Cada um contando, e aí a gente trocando ideias sobre como está usando a tecnologia, e falar assim, poxa, eu posso aprender isso, né? Então, é essa a ideia. Eu queria aproveitar o Daniel, né, da Azul aqui. Você também, inclusive, pode nos ajudar com um pouco dessa história. Você pode me ajudar aqui, Daniel? Aliás, o Daniel tem um caso bem legal, você pode contar para a gente também, acho que é relacionado ao atendimento, né? Do Minha Azul. Boa noite, pessoal. Lá na Azul a gente tem trabalhado muito com foco experiência do cliente, mas a gente tem trabalhado também com foco experiência dos nossos tripulantes. A gente fez um produto, até concorreu ao Inovativos ano passado, e esse ano a gente fez uma evolução muito grande no produto, que a gente colocou inteligência generativa para ajudar toda a tripulação, tanto de voo quanto tripulação de solo, com orientações de como eles podem fazer para fazer o atendimento de um passageiro, de um cliente. Então, a gente abasteceu esse aplicativo com todos esses manuais, esses recursos, e de uma forma super simples, agora a gente consegue fazer análise de contratos, apoiar no atendimento a clientes, a passageiros,
A nossa ideia é que no futuro a gente consiga tirar uma foto de uma peça, isso já vai lá no manual da Airbus, mostrando como é que isso pode ser corrigido, né? Feito uma manutenção. Então a gente tem uma longa jornada aí pela frente também com inteligência artificial, mas a gente já fez alguns primeiros passos, então está sendo bem interessante aí o uso do recurso. Obrigado, né? Obrigado. E não está combinado o jogo aqui. A gente está pegando alguns membros aí da comunidade de supetão. Quem quiser também falar, erguer a mão, fique à vontade. A ideia é que seja bem interativa, dinâmica. Mas teve um executivo que eu troquei muitas ideias sobre o caso aplicado e ele também foi lá para o e-book de IA. Queria chamar o Wellington da Amaro para compartilhar um pouquinho de todos os casos aí do uso da IA generativa e tem gerado já bons resultados na ponta aí, né, Wellington? Obrigado, Marcos. Boa noite, gente. Tudo bem? Esses casos de varejo, né, acho que são legais. Um desafio que a gente tem na Amaro é do marketplace. Então, a Amaro é uma marca de moda feminina, né? Algumas das mulheres aqui, homens também, por que não? Já compraram na Amaro? Alguém? Algumas pessoas. Continuem comprando, por favor, é importante. Mas assim, a gente montou um marketplace, então a gente está recebendo fotografias e estamos recebendo descrições de produtos feitas aí por 150 empresas diferentes. Então eu tenho da Básico.com, produto chegando, tenho da Levi's, tenho da Lingerie. E a linguagem, né, o tipo de copy que eu uso no produto Amaro é bem diferente do que essas marcas usam nos produtos delas. Então a gente está usando um workflow de subida de produto, de carga de produto na plataforma. E a gente colocou ali acesso dele à plataforma do ChatGPT, direto lá na plataforma da OpenAI, e tem um prompt, basicamente, que esse prompt modela como deveria ser essa descrição, e aí ele melhora essa descrição, uniformiza e sobe. O curioso é que é um processo que ele não pode nascer e morrer na área de tecnologia. Lá na Amaro eu cuido de tecnologia, mas imagina, tem o time de texto, de copy, e elas têm meio o tom de voz da Amaro, como esse texto deveria estar. E a gente estava hoje discutindo que subiram algumas descrições com palavras que a gente não usa. E uma descrição foi engraçada, porque ela tinha um texto que era assim, um pedacinho dele. Esse produto ele é incrível e ele vai te trazer uma surpresa. Gente, entrou um negócio que ia trazer uma surpresa, o produto. Aí o pessoal, olha só, Wellington, mas que surpresa vai trazer? Eu falei, eu não sei também. Mas vai que troca na logística e chega errado, vai ser uma surpresa, né? Então pode acontecer. Mas não era. Então a gente falou, vamos trabalhar, gente, o prompt. Vocês já viram o prompt? E, gente, o marketing não tinha visto ainda o prompt que está sendo usado para gerar as descrições. A gente, não, está tudo errado, vamos extrair o prompt, trocar o prompt com o marketing, e vocês vão trabalhar esse prompt, testar. O que vocês entenderem que é o padrão, a gente vai colocar para o ar e retoma o fluxo automático. Então, está sendo legal de usar, de aprender. A gente está lá com uma conta, a gente está consumindo já aí, a gente deve estar quase gastando aí uns $1.000 por mês já de processamento de prompt e resposta, né? Para o nosso tamanho, escalou meio rápido, mas é um ganho de produtividade muito legal que a gente tem. Então, eu recomendo super, né? O uso, a experiência, mas que as áreas todas participem juntas, não seja uma iniciativa só de um lugar, né? Acho que é algo que a gente tem aprendido aí e dá para compartilhar, sabe? Mas acho que não tem volta, né, professor? Acho que a gente vai continuar usando. E casos aí para varejo, atendimento, produto, a gente está identificando a cor do produto, a cor base, a partir de foto, usando a API de visão, que tem lá na OpenAI também. Ou seja, não estamos treinando modelo, basicamente. A gente está consumindo, né, uma AI de mercado pronta, é o que eu tenho explicado, né? Mas está funcionando, acho que é uma boa maneira de começar e desmistificar as coisas. Legal. Então, acho que é a contribuição aí da Amaro, gente. Obrigado. Viu? Parabéns. Até se me permite, Marcos, assim, quando a gente falou aqui muito de você ter contribuições de empresas que lidam com o consumidor final, a academia, e os fornecedores, né? Eu queria até chamar o pessoal da Plusoft, porque assim, eu já trabalhei, inclusive, na Plusoft, né? Eu sou ex-funcionário da Plusoft, inclusive. Você pode vir aqui, por favor, Fagner? Trabalhei, inclusive, com o Bruno, né, na equipe dele. Então, assim, eu acho que é uma coisa que é importante, que eu estava comentando. Quer dizer, a IA não é uma novidade.
E não é há algum tempo. Mas a IA generativa ela trouxe alguns avanços importantes. Quer dizer, quais foram eles efetivamente? A gente está falando de 2 momentos. Poxa, quem está contratando agora fala assim, por que eu devo contratar a IA generativa? Diga para eles, por exemplo. A gente na Plusoft já lida com IA há muitos anos, né? Década, na verdade. Motores de recomendação de oferta personalizada, chatbot com linguagem natural, há muito tempo. Mas o generativo, inclusive a gente está lançando uma versão do produto essa semana, e dando um back to basics, nós temos uma série de vendas, setores de vendas, seguros, o pessoal da Leroy Merlin aqui, por exemplo, você tem um consultor lá na ponta atendendo um cliente, né? É um negócio muito de venda consultiva. O vestuário também é um negócio muito de venda consultiva. Que você tem um consultor nesse meio do caminho, seja ele num BPO, seja ele na operação efetivamente. Como é que você dá informação para aquele consultor comercial ou que está dando um suporte num processo de atendimento ou num processo comercial, da qual ele tem que reunir uma série de informações para poder resolver um problema de um cliente, ou agilizar uma proposta de seguro, ou recomendar não só o produto, o próximo produto na Leroy Merlin, mas de fato dar uma solução para um problema de um cliente numa parede dele que ele já tentou vários tira-mofo e nada tira-mofo. Então, a IA generativa, o que a gente fez? Numa parceria com o Google, né, usando o Vertex e o Gemini, porque esse é um outro detalhe, não pode ser base pública. Então, como é que eu centralizo? Como é que a gente submete documentos da empresa, de processos da empresa, de documentos de produtos, de documentos de outros processos que aquela empresa tem, que vão dar suporte para quem está no frontline? Esse é o ponto interessante. Então, a nossa versão do produto nesse momento, quando o cliente ele entra com uma solicitação, ele de fato a gente já abastece, seja um vendedor na ponta, seja um consultor num BPO, com a informação ideal, sem que ele tenha que ficar procurando em várias telas, em vários documentos, ou na experiência dele. Isso torna a curva de aprendizado muito rápida para o colaborador que está ali na ponta, e isso não só converte venda, como reduz o atrito, porque você resolve rapidamente um problema de um cliente. E é isso que a gente está usando bastante fortemente. Legal, eu até queria perguntar, é uma coisa que a gente estava até conversando, né, professor? A gente falando da questão da recomendação, porque a IA generativa, ela traz uma capacidade assim, exponencial de venda, né? Sim. Porque ele faz uma série de análises para recomendação, sim, que estão além da IA tradicional. Sim. E até o professor estava falando assim, olha, nós vamos entrar numa era de recomendação realmente assertiva ali. Sim, é isso mesmo? Sim, exatamente. Essa é a ideia, porque uma vez que você está com contato com o cliente, né, você está em contato com o cliente, e não é uma relação de atrito, né, porque às vezes ele entrou para reclamar mesmo, então o que você precisa é dar informação o mais rapidamente possível para aquele atendente num BPO, para que ele resolva rapidamente o problema do cliente, mas também você, quando a situação não é de atrito, já levar para uma linguagem que talvez você converta o cliente numa venda, levando aquilo para um cross-sell, para um upsell, naquela relação com o cliente. E aí o que você traz? Você traz uma recomendação de próximo produto, baseada em probabilidade. Aquela probabilidade pode ser de produto que o cliente nunca consumiu, ou pode ser um upsell em cima de um produto que ele já consumiu, mas trazendo ali uma linguagem formada com o tom de voz da empresa, que vai, de fato, facilitar a conversão. Esse é o objetivo. Esse é o que tem no nosso produto agora. Só esqueci de comentar, trazendo um pouquinho que o do Fagner falou aí e que o Wellington da Amaro comentou, quando ele falou que gastava $1.000 por mês, eu falei, nossa, porque o Facebook lançou o Llama, né, um tempo atrás, e aí teve um pessoal acho que se não me engano, do Nordeste, que teve a iniciativa de lançar o Cabrita, né, que é um LLM, mas acabou, acho que o pessoal descontinuou. E a gente lançou o Bode. E é um LLM que era de graça. A gente fala que o professor não sabe ganhar dinheiro, mas se vocês tiverem interesse, depois, ou por e-mail, ele está no GitHub, é um LLM de graça, tá? Ele é um LLM que tem
obtido resultados bastante interessantes em competições, né? E tá disponível aí para todo mundo, só para esquecer de falar isso aí. Obrigado. A comunidade Só vai desenvolver. Obrigado, uma coisa João. que é importante, Obrigado, Fagner. né? Isso aí. Uma coisa que é importante, né? Só toma a questão de... E eu quero pedir um aplauso de vocês, por favor. Bom, Marco. Estava conversando aqui com o Everton. Na Leroy também tem alguns casos de aplicação interessantes. Everton, por favor. Beleza, boa noite, pessoal. Bom, na Leroy Merlin eu vou falar de um caso que a gente está trabalhando, pensando muito na experiência do cliente em recomendar um ambiente. A Leroy Merlin tem muito produto, bastante serviço e uma dificuldade grande. A gente brinca que a Leroy é um parque de diversão de adulto, né? Quem foi lá e falou, putz, o que é que eu compro, o que é que eu faço? Então, a gente está desenvolvendo nesse momento um modelo onde o cliente tira uma foto do seu ambiente, ele pode descrever o estilo ou o ambiente que ele gostaria e, em cima dos produtos pré-treinados da Leroy, a gente recomenda e monta o ambiente visual para ele. Isso é bem legal. A gente está nos momentos de testes, a gente tem os momentos de alucinações, do nada aparece uma cadeira de 3 pernas e por aí vai. Mas é uma coisa que está dando um resultado, a gente acredita bastante. E a ideia é que a gente lance aí, ainda nesse semestre, a gente ainda está com alguns testes, mas algumas coisas bem legais. A gente está com um time de estudo grande em cima disso, mas a gente acredita que esse projeto vai ajudar bastante. Apoiar principalmente na inspiração para os nossos clientes. Eu queria fazer uma pergunta. A gente até tocou num ponto, e isso é um desafio para quem lida com IA, né, e todos devem concordar, é a questão da alucinação que você citou. Como que vocês têm lidado com isso? Porque esse é o grande desafio quando se fala de IA generativa. Poxa, aquela informação que ela criou do nada, como que ela criou isso? Enfim, como é que vocês lidam com isso? Bom, é meio difícil. É probabilidade. Então, o modelo ele é treinado em cima de uma quantidade de dados ou várias bases de conhecimento. E é muito difícil você controlar um modelo de LLM. Ninguém sabe qual a resposta que ele vai dar. Então, mas existem algumas técnicas, próprios modelos foram construídos para que a gente faça uma leitura antes de entregar o resultado final. Então, eu sei que uma cadeira não vai ter 3 pernas. Então, mas eu não posso mandar para o cliente final aquela foto. Então, a gente tem algumas etapas de desenvolvimento. Então, eu tenho o resultado, eu tenho a leitura e verifico a qualidade daquele modelo. Se o modelo está dentro do que a gente acredita, a gente entrega para o cliente. É um modo que a gente encontrou, né, um modo aplicado aí já por algumas empresas, que está dando muito resultado. A gente tem um chatbot, que a gente trabalha com IA generativa, então a gente tem em torno de 70 mil itens, com várias características técnicas, peso, medida, tamanho, cor, e a gente faz essa aplicação de controle. Então, garante com que eu não vou oferecer um produto que não tem uma capacidade adequada de peso ou medida suficiente para atender um cliente. Então, a gente faz uma validação antes de entregar a resposta. Então, a gente minimiza um pouco da alucinação. Existe? Às vezes existe. Mas a gente vai minimizando isso e a gente está trabalhando em cima disso. Exato. A alucinação é um desafio para quando se fala de ela. Então, é bom ficar de olho, né? Um ponto importante é que a gente falou bastante aqui, mas a qualidade do dado faz toda a diferença. A gente está se preocupando muito em inteligência artificial, em IA generativa, e esquece que a qualidade do dado ela é fundamental para dar resposta e reduzir a alucinação e reduzir até uma qualidade de uma resposta que não é real, mas também não é uma alucinação. Só não condiz com os dados treinados, né? Legal. E aí, mais um ponto cuidado, pessoal, a regulação vem aí, então é bom a gente ficar atento na questão e aí preparar a casa para isso. Marcos? Valeu, querido. Pô, muito bom. Tenho certeza que todos vocês têm já alguma visão, algum caso prático. Infelizmente não dá para ouvir a todos, mas teremos aí mais 5 encontros pela frente e cada momento a ideia é ir trazendo esses casos práticos que vocês têm vivido aí no dia a dia para compartilhar com todos.